Família, um projeto de Deus. Bem-vindo ao curso bíblico Lar e Família. Que alegria chegar num sábado tão especial, receber você, meu querido amigo ouvinte, minha querida amiga ouvinte, para acompanhar aqui, esse curso que tem realmente atingido os corações, as famílias assim de uma forma tão intensa, tão especial. Eu vou falar para você, hein? Que presente de Deus para você todas as tardes. Agora são 3h04, tá tudo bem por aí? Ah, então tá bom, que bom, viu? Você que pôde cultuar aí no seu local de congregação, na sua igreja pela manhã. Agora à tarde, depois daquela pausa do almoço tão gostoso, né? O pessoal para aí para poder ouvir um pouquinho mais do amor de Deus através de ensinamentos. E é bom, viu? Seu amigo Luiz de Castro, de todas as tardes. Hoje, você me acompanha aqui também pelas ondas sonoras da Rádio Novo Tempo nesse sábado, recebendo aqui os nossos amigos convidados. Eu não estou sozinho de forma alguma. A bancada aqui, sempre recheada com presentes para você através da Bíblia e com pessoas capacitadas, né, para falar sobre esse assunto tão importante. Lembrando que você que está chegando hoje pela primeira vez, estamos falando do curso interativo Lar e Família. E chegamos à 8ª lição, é isso mesmo. Ah, Luiz, eu não pude não acompanhei as demais lições. Não tem problema algum. Por quê? Porque estão disponíveis para você através do YouTube, viu? Essa lição está disponível para você através do YouTube. Lá, anote aí, não perca, hein? youtube.com/Rádio Novo Tempo Salvador, tá bom? youtube.com/Rádio Novo Tempo Salvador. Por lá disponível todas as outras lições para você acompanhar. E chegamos à 8ª. A lição 8ª, já eu falo para você, tá bom? Porque aqui eu quero apresentar também a bancada, né? Eu falei que não estava sozinho e tenho a grata satisfação de ter os amigos pastores. Todos os sábados nós temos aqui no mínimo 2 pastores. E são pastores que já têm uma vasta experiência, tanto no campo local, como também em outros locais do Brasil, porque eles não param, né? Tá aqui, tá sempre levando a palavra de Deus. Pastores, eu vou deixar que vocês se apresentem e falando assim a área de atuação de cada um, tá bom? Primeiramente eu quero desejar uma boa tarde. Vocês se apresentem, por gentileza. Uma boa tarde, Luiz Castro. Boa tarde, pastor Wesley, pastor Valdiael e cada ouvinte aqui da Rádio Novo Tempo. Eu sou o pastor Irinaldo, eu sou responsável em coordenar o projeto de famílias aqui para o campo da Associação Bahia. Muito bem. Coordenar qual a área, pastor? Ministério da Família. Agora sim, tem alguns ouvintes, pastor, está nos acompanhando agora. Fala assim, mas Ministério da Família parece que tem tudo a ver com o que a gente está aprendendo aqui, mas ela atua diretamente, uma importância tamanha nesse campo. Pastor, se apresente e fale um pouquinho também da sua atuação. Ok, quero cumprimentar nesse momento o Luiz Castro aqui, pastor Irinaldo, pastor Wesley, e quero cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Novo Tempo e poder voltar aqui a esse microfone da Rádio Novo Tempo. É um prazer muito grande. Ô, pastor, seu nome, por gentileza? Valdiael. Sou o pastor Valdiael. Atuei durante muitos anos como distrital, área de educação e também na parte do escritório, né? Então, eu sou casado há 37 anos. 37 anos de ministério, 25 anos atuando na área educacional. Sou educador, né, além de pastor. Tenho formação na área educacional. Estivemos no céu, mas enquanto estivermos aqui nessa terra, nós devemos colocar Deus no centro, né, da nossa família, para que a nossa família continue avançando pela fé. E eu espero que Deus faça parte da sua família. Você que está nos ouvindo, não importa o que você esteja passando aí, qual dificuldade em família, mas busque a Deus, o coloque em primeiro lugar, que com certeza a felicidade vai entrar na tua casa quando Deus entrar também pelas portas da tua casa.
Amém, que assim seja. Pastor Aldiel, peço a gentileza. O senhor vai fazer a oração final, né? Então, pastor Erinaldo, né? Por gentileza, faça a oração inicial, por gentileza. Ok, vamos orar então. Grande Deus e Pai, nós te louvamos pela vida, pelo seu cuidado, te louvamos por este momento que estamos tendo aqui e pedimos a tua bênção sobre este momento para que de alguma maneira esta mensagem possa chegar a cada coração e possa ser bênção em cada lar. Ajuda-nos, portanto, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos lá, né? Começarmos aqui, nada melhor do que começar com a palavra de Deus e também a oração. Falando sobre a 8ª lição. Parece que foi ontem, né, pastor? Mas chegamos já à 8ª lição. Nossa, cada uma mais perfeita, assim, né, sobre o assunto de que a outra. E hoje o poder da disciplina, gente. Eita, nós, hein? Falar sobre disciplina dentro dessa questão da família me faz lembrar aqui que temos uma missão muito importante, viu? Além de levar a mensagem através dos distritos, dos campos, em casa, né? Essa questão da disciplina, quero começar aqui, pastor, falando um pouquinho sobre isso. O que é preciso para colocar disciplina no lar? Eu poderia ampliar com várias questões, mas o que é preciso? O que é preciso, pastor Aldiel? Explica um pouquinho para a gente sobre esse quesito. Estamos falando sobre lições de família, mas dentro do conceito bíblico, o que o senhor poderia apresentar com sua vasta experiência sobre essa questão? O que realmente é preciso? É um tema realmente complexo, é um tema muito profundo. Como eu disse a princípio na minha introdução, não é só teoria, Verdade. mas é prática. A primeira responsabilidade que a Bíblia coloca, que a palavra de Deus coloca, quando a questão é disciplina, quando a gente pensa nos filhos, não é? A gente pensa nos filhos. Perfeito. Então, muitas vezes os pais querem colocar uma sobrecarga sobre os filhos, comportamento dos filhos, sejam eles crianças, juvenis, adolescentes, enfim. Mas a palavra de Deus aqui se dirige, em primeiro lugar, aos pais. E diz assim: pais, não irritem seus filhos. Então, a gente observa que a primeira chamada que Deus faz é para os pais, não é? Antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então essa moldagem, né, dos filhos está, em primeiro lugar, nas mãos dos pais. Então, para que isso aconteça, os pais precisam e devem estarem envolvidos diretamente com o contexto ali de cada fase dos filhos. Essa é uma questão importante. Aí só complementando aqui, então, se lá na frente a gente encontra um adolescente com algum desajuste, é porque houve falha na moldagem desse vaso. Usando assim essa expressão assim bem, digamos assim, ilustrativa. Pastor, eu vou te contar uma coisa, hein? O papel dos pais não tem como ter assim, deixar Deus de fora, né? Com relação a essa questão de disciplina. Pastor, aqui, só pontuando algo aqui em relação ao que o pastor Valdiel apresentou. Sim, perfeito. A palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor. Receber esta herança é um privilégio, mas essa herança também
compreende responsabilidade, de saber como cuidar adequadamente dessa herança do Senhor. É uma tarefa que não é fácil, como o pastor Valdiel aqui colocou. Portanto, como ele apresentou aqui, na forma de educar, na forma de disciplinar, os pais precisam sempre ter, principalmente, autocontrole, para que, na maneira como educa, na maneira como vai disciplinar, não fazê-lo da maneira incorreta e trazendo prejuízos. Então, o pai tem que saber, de fato, como ajustar bem essa disciplina para que seja uma disciplina correta. Eu queria só fechar com essa primeira pergunta aqui sobre disciplina. Vocês brevemente podem explicar um pouquinho para a gente. A gente falou sobre disciplina com relação aos filhos. Como o casal também pode se disciplinar um com o outro dentro dessa questão? Porque às vezes o filho está ali agindo de uma certa forma, você sabe, né? Eu acho que todos aqui são pais. Às vezes você não vai tomar ali em uma determinada situação e quer agir, mas mostrando dentro ali daquele ambiente, tanto naquele momento ali com o filho, e eu não sei se é exatamente o momento certo de você tentar disciplinar ou até mesmo corrigir uma determinada coisa que fez ali, cometeu o filho na frente dele, né, com a esposa ou vice-versa, né? Como manter essa disciplina também entre o casal, pastor, numa situação como essa? Brevemente. Só para a gente fechar essa questão, porque envolve isso também, né? Com certeza, né? Assim, você, para se formar em um curso superior, quantos anos você estuda? Você vai ser um médico, só a parte médica são 6 anos de estudo. Pois é. Você vai tirar a habilitação, você vai para uma autoescola, aprender a ser motorista. Mas, quando você vai casar, eu diria que a preparação para o casamento, para constituir uma família, ela é muito deficiente. Então, o problema muitas vezes não está nos filhos, mas o problema está com o casal. Então o casal, ele precisa trabalhar a disciplina com eles mesmos, na relação entre os dois, para que isso seja transmitido no lar para os filhos de forma prática, de forma teórica. Porque só complementando aqui, os filhos não vêm com um manual. Como se fosse um brinquedo, né? Como se fosse um brinquedo. Verdade. Então, para se educar um filho, é necessário que você entenda ele. Que você primeiro se entenda, se compreenda. Que o casal se entenda, se conheça. Para poder, então, conhecer o filho. Porque cada filho é diferente. E eles não vêm... Cada um não vem com um manual. Você que tem que trabalhar isso aí. E nada melhor, meus queridos amigos pastores, o pastor também pode dar uma pincelada sobre isso, do que termos um manual, né? Você falou sobre manual, né? Mas a gente tem um manual sim, pastor. Manual bíblico, né? Esse sim a gente pode usar, né, pastor? Sim, nós temos os princípios bíblicos que nos norteiam, que nos orientam da melhor maneira que a gente deve proceder em relação à educação dos filhos. Por exemplo, a gente percebe que o pastor Valdiel estava falando aqui sobre essa questão do casal e a educação dos filhos, a importância deles conversarem, esposo e esposa, sobre como eles pretendem trabalhar a educação, a disciplina dos filhos. Mas veja, a educação, a base da educação e o princípio maior da educação é a gente ver de acordo com a palavra de Deus. É Deus que nos concede essa herança e é a partir dela que nós vamos educar os filhos. Me permita só, Luiz. Sim, claro, pastor. Quando eu falei no manual, sim, entendi. eu quero só enfatizar isso. Realmente a Bíblia é o nosso livro base.
A Bíblia é o livro que fala mais de educação e de disciplina do que qualquer um outro livro. Perfeito, né? é verdade. Então, realmente, aí está a nossa base. Quando eu falei na questão do manual, é que a criança, ela não traz um manual para que a gente possa lidar com ela. Cada um é diferente, É né? Os dependente, seus né? sentimentos é independente, né? Então, a gente tem verdade. que entendê-la, né, como pais, e como vamos agir com cada uma. Perfeito, Nesse pastor. ponto. Obrigado. Perfeito. Porque, na verdade, a criança, ela... Às vezes a gente cobra da criança sem, talvez, entender que não é exatamente culpa dele certos atos e certas atitudes com relação àquilo que ela aprendeu. Porque, às vezes, há essa cobrança em cima dos filhos, mas, às vezes, e os pais? Realmente instruiu corretamente a criança para poder ela entender e está realmente agindo daquela forma? Claro que a gente tem que ter a disciplina, como o pastor falou, mas o papel dos pais nessa criação, como o senhor bem explicou aqui, né, não pode andar falhando. Luiz, se você me permite, tem aqui uma declaração. Como eu sou educador também... Sim, o senhor tem uma vasta experiência, pode sim ampliar aí, pastor. O doutor Isamitiba, psiquiatra... Tem até um livro, pode até citá-lo. Tem aqui, nesse livro dele, Disciplina, Limite na Medida Certa. Ele tem vários livros, mas nesse aqui na página... É só uma citaçãozinha aqui, na página... Bem, aqui na introdução, não vem a página. Diz assim, ó: os pais não poderiam permitir que os filhos fizessem em casa o que eles não poderão fazer na sociedade. Principalmente falta de respeito a outras pessoas, desonestidade e piratarias, falta de disciplina, egoísmo e desperdício desse tipo. Por quê? Ele responde aqui. Por quê? Carece, né? A cidadania parece que familiar a gente abordou isso, é a foi em outra base lição da aqui, falando saúde justamente social. sobre as mídias, Então, o a quanto criança isso que tem chega na escola, que escuta mudado o professor, os não lares, respeita até o mesmo professor na sala de até aula, mesmo não, um ponto que não central que são os respeita filhos, o né? colega, que não Às vezes os respeita pais estão ali, peraí, não, eu preciso do meu tempo aqui, estamos aqui, ó, celular, estamos aqui o tablet, vai cuidar, talvez ali para tentar fugir daquela atenção que os filhos às vezes buscam, né, pastor? Bom, isso aqui é muito complexo, o pastor pode falar um pouco sobre isso. Como eu falei há pouco, da responsabilidade que tem, e não é uma tarefa fácil, educar filhos, e nessa tarefa de educar filhos, tem momentos que a gente vai dizer sim, tem momentos que a gente vai dizer não. Se o filho não aprende a ouvir não em casa, ele vai ter dificuldade de ouvir alguns nãos durante a sua vida. Então tem momento que tem que dizer não, faz parte do processo de disciplina. Até é bíblico também, né? Essa questão. Pastor, vamos lá, a gente fez essa introdução aqui falando sobre essa questão de disciplina, porque a gente precisa entender também um contexto bíblico sobre esse assunto, né? Eu acho que, como o pastor mencionou aqui, tanto o pastor Rinaldo como o pastor também aqui explicou para a gente, o seguinte: essa questão, se não tiver o caminho aqui direcionado, aí sim eu entro nessa questão do guia maior aqui, que é a Bíblia, complica. Mas parece que entrou a questão do pecado também, né? E isso tem dificultado em alguns aspectos familiares. Mas será que, por conta do pecado, será que isso fez com que as famílias não tivessem mais solução com relação a essa disciplina? Ou existe ainda solução de acordo com a Bíblia com relação a esse assunto do pecado, pastor? Com certeza, né? A gente percebe que o pecado trouxe um impacto muito grande e o pecado atingiu a primeira família estabelecida por Deus. Foi na primeira família estabelecida por Deus que ocorreu o primeiro assassinato, quando Caim matou Abel. E a gente sabe muito bem a consequência disso aí. Perfeito. Então ali foi o ponto de partida, com o impacto do pecado, para se desencadear, através dos tempos,
da história, da humanidade até hoje, e a gente percebe que esse impacto do pecado ele está se alastrando cada vez mais. Então a gente está vivendo numa sociedade completamente degradada, completamente desestruturada, completamente despedaçada do ponto de vista de relacionamento, do ponto de vista de convivência, né, como resultado do impacto do pecado na vida do ser humano e, consequentemente, na vida de toda a sociedade hoje. Imaginem, mais de 6.000 anos o pecado implantado aqui nesta terra. Não era para a gente estar vendo coisas diferentes do que o que a gente está vendo hoje. E parece que a tendência é só crescer, né, pastor? Agora, pastor Erinaldo, ainda sobre essa questão do pecado, o que o senhor poderia acrescentar do que o pastor Valdiael explicou aqui para a gente? A gente viu que quando se trata de educar um filho, deve ter os princípios, as orientações, as regras. Deus tem as suas leis. E a gente entende que o conselho divino é para que a gente, dentro desse contexto, possa seguir os princípios da sua lei. Porque quando a gente transgride, quando a gente desobedece, então nós sofremos prejuízos com isso. Então, um pai, ele quer sempre o melhor para a vida do seu filho. Sim. Assim como Deus quer o melhor para a nossa vida. Então, quando Deus estabelece a sua lei, os seus princípios, ele quer o melhor. Então, resta a nós entender que um pai que ama, ele cuida. Deus cuida, estabelece a maneira da gente poder ser feliz, seguindo os princípios dele. Perfeito. Sim. Luiz e o pastor Erinaldo, quando a gente coloca o pecado em evidência, chama ele pelo nome, né? Como sendo realmente o causador de tudo isso que está acontecendo aí, isso não quer dizer que a gente, digamos assim, não, o pecado me alcançou e a gente colocar a culpa, né? Lá, não, é o pecado fazer o quê, né? Mas Deus nos deu, apesar do impacto do pecado, Deus se colocou ao lado do ser humano para dizer: eu estou com você, não está perdido, há esperança. Então é por isso que existe a Bíblia como manual, tá certo? Para nos guiarmos e então a gente poder obter os conselhos de Deus e, acima de tudo, o poder de Deus para lidar na contramão do pecado. Perfeito. Então, é possível sim educar, é possível sim viver uma vida de integridade sem ser conivente com o pecado, com os ditames do pecado. Perfeito, pastor. A gente já volta aqui para a reta final desse tema, porque tem recado aqui também na programação. Curso Bíblico Lar e Família. Bom, é o seguinte, gente, você que está me acompanhando agora, aí, né, quando são 3 horas e 30 minutos, já chegando à reta final aqui do nosso curso interativo Lar e Família, número 8, lição, o poder da disciplina. Meu amigo, minha amiga, vamos fazer o seguinte, ó. Nosso caminho aqui pelo WhatsApp, vou estar sempre aberto para lhe receber também, viu? 71991653053, tá bom? 71 é o DDD, 991653053. Você pode tirar algumas dúvidas, inclusive receber, não é isso, pastor Wesley? Receber completa essas 3. Só falar assim, ó, eu quero o curso interativo, tá bom? Só se falar assim, eu quero o curso interativo Lar e Família. O que a gente vai fazer? A gente vai direcionar, vai lhe enviar até a lição 8, tá bom? Até a lição 8 você vai receber. Ah, Luiz, eu queria também ouvir essa mensagem, eu queria ter aí a opção. Não tem problema algum, caminho também nós temos, viu? Que é através lá do nosso YouTube, youtube.com/Rádio Novo Tempo Salvador, tá bom? youtube.com/Rádio Novo Tempo Salvador, essa lição vai estar disponível para você
em breve, a partir de segunda-feira, acredito eu, é a número 8. As demais já estão disponíveis para você lá também, tá bom? Então esse é o caminho e vamos aqui passar para a nossa reta final desse tema tão importante que é Lar e Família, lição número 8. Meus queridos amigos, eu quero falar também aqui sobre essas últimas duas perguntas para fecharmos aqui, né? De acordo com a Bíblia, sabemos que nos últimos dias, como o pastor abordou, né, a lei de Deus seria assim observada pelos seus seguidores. Será que isso é realmente verdade ou não? Baseado lá no que está escrito aí na palavra de Deus. Pessoas estão buscando aí orientação, mas não tem um norte, não tem um caminho, né? Mas nesses últimos dias, com relação a essa questão também aí, como que tá sendo feita essa abordagem aí com relação à observância, né? Da lei de Deus e também dentro da questão da disciplina, né? Como isso pode ser acrescentado para uma família, pastor? Eu gosto muito da leitura aqui de Apocalipse capítulo 14, versículo 12, que diz o seguinte: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus Cristo. Essa é forte, viu? Então, é muito bom a gente parar para refletir sobre a importância desse texto para os nossos dias também. Verdade. Porque isso deixa muito claro que aquele que entende a importância dos princípios de Deus, que compreende a importância do papel da lei de Deus, há uma necessidade, para nossa felicidade, de continuar guardando esses princípios para a vida. Peraí, pastor, quer dizer então que isso não é nem um mero capricho, é uma necessidade? É uma necessidade. Perfeito. Inclusive, quando a gente abre a Bíblia lá em Êxodo capítulo 20, trata um pouco mais sobre os 10 mandamentos, esses princípios da lei de Deus, e a gente vai ver que todas essas orientações de Deus têm um propósito especial. E o propósito especial de Deus é que a gente possa crescer no relacionamento com Ele, possa compreender mais da vontade dEle e saber que seguir a vontade de Deus é o que de fato vai fazer pastor. diferença. Olha, esse na nossa tema realmente, se deixar, a gente tem muito assunto, né? Mas ainda, pastor, tem uma outra questão aqui, que ainda dentro da questão do conhecimento da lei, pastor Valdiel, para fecharmos aqui um pouquinho também sobre esse assunto, né? Sabemos que na sociedade como um todo, né, se não tem disciplina, se não segue algumas leis, independente de querer ou não, né, elas estão aí para ser cumpridas, correto? E dentro desse aspecto familiar, o que tem sido quebrado e que tem sido, tem assim talvez atingido dificuldade que os lares estão carentes hoje com relação a essa questão da observância, principalmente do que Deus deixou com relação à sua lei e às suas questões de disciplina no lar, pastor? Luiz Castro, demais colegas aqui, e você que me ouve, não há nenhuma dúvida que hoje a falta da religião no lar, o temor de Deus no lar, isso tem sido a causa de muitos problemas, de muitos males que nós estamos contemplando hoje, de forma bem clara, de forma visível, certo? A luta grande hoje, né, a gente percebe, do inimigo de Deus, usando as pessoas, é tirar Deus da escola, é tirar Deus da universidade, é tirar Deus de tudo, e o seu embate é tirar também Deus da família, com muitas opções que são colocadas diante dos filhos. Só para deixar claro, pastor, o senhor está me dizendo que o propósito de Satanás, principalmente, é atingir diretamente a família, porque aí desestrutura tudo. Exatamente, com certeza. Porque, percebam, a gente está vivendo em um mundo sem Deus, e o inimigo cada vez mais eliminando Deus da vida das pessoas.
E já chegou em todas as camadas sociais. Entendi. E educacionais também. Eu sou educador, sei muito bem o que é isso aí, tá? E o foco dele é a família. Que aí desestrutura tudo, né? Desestrutura tudo, desmantela tudo. Então, o problema da falta da religião no lar traz uma série de problemas. Por exemplo, a falta de culto no lar. Os pais não se reúnem mais com os filhos para estudar a palavra de Deus em casa. Aí o filho já começa a crescer daquela coisa. Não, isso é normal. Exatamente, né? A Bíblia não é aberta mais. A lição da escola sabatina não é aberta mais. Então, todo mundo acorda de manhã cedo pela pressão do tempo e tal, e etc. Não tem mais tempo para fazer o culto. Aí a gente quer o quê depois? Que disciplina vai haver? O que se espera? Agora, Luiz, somente aqui um texto que eu quero deixar aqui, falando sobre isso aí. Veja que coisa, que pensamento inspirado esse aqui, de Provérbios 29, de 15 a 17. A vara da correção da sabedoria. Vara aqui não é um instrumento de bater, um chicote, né? Mas é uma medida. Sim. Né? A vara da correção da sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Nossa, forte, né? Então, isso é muito forte. Então, tem muitos filhos entregues a si mesmo, inclusive dentro da igreja. Pois é. Aí, lá na frente, se pensa, olha, eu levei esse menino para a igreja, criei na igreja, o que foi que eu fiz? Ele desviou, ele não quer mais nada com a igreja, não quer mais nada com Deus. Verdade, isso é muito profundo. Né? Aí só complementando aqui, quando os ímpios prosperam, prospera o pecado. Mas os justos verão a queda deles. Discipline seu filho e este lhe dará paz. Trará grande prazer à sua alma. Então isso aqui é... O que o Senhor deixou pra gente aqui é que há esperança. Há esperança para os lares de acordo com o ensinamento da palavra de Deus. Mas não pode ficar de bobeira, né? Pastor, nosso querido amigo pastor Erinaldo, conclua pra gente aí sobre esse ensinamento. O que o senhor pode acrescentar? Eu colocaria um ponto aqui que é fundamental, que é tempo de qualidade. Olha. Tempo de qualidade. Isso é forte, hein? Muitos casamentos estão ruindo porque não há tempo de qualidade entre os cônjuges. Então, a importância do esposo ter tempo de qualidade para a esposa e a esposa ter tempo de qualidade para o esposo. E estes, uma vez que tiverem filhos, também ter tempo de qualidade para os filhos. E esta família agora ter tempo de qualidade com Deus. Então, uma família com tempo entre si, a família com tempo de qualidade para com Deus, essa família vai estar bem ajustada para poder ser feliz. Olha, não poderia concluir, né, de uma forma mais dinâmica e melhor possível como essas duas orientações que vocês trouxeram agora. E Deus, eu tenho certeza que capacitou vocês, pastores, para estarem aqui nessa tarde, né, pastor Wesley, para poder explicar um pouco mais. A gente aprende, né? Eu acho que de todos vocês tenho menos tempo de casado aqui e tem sido um aprendizado. Posso dizer isso, um aprendizado a cada lição poder ver que Deus, ele pode instruir pessoas através da sua palavra para orientá-los. Olha, nosso muito obrigado, nossa gratidão a vocês por estarem aqui contribuindo também com esse tema tão importante. Olha, eu tenho certeza que vai chegar lá na frente, na pontinha lá na frente. Olha, eu vim aqui agradecer, pastor, eu vim agradecer por causa daquela lição. Vocês têm experiência disso, né? Isso me ajudou muito. Então, nosso muito obrigado, viu? Obrigado por estarem aqui, pastor Rinaldo e também o pastor Valdiael. Nessa tarde especial, pastor Wesley também. E a gente vai encerrar aqui em oração, como assim começamos também, pastor Valdiael. Tem a honra de trazer a palavra de Deus para encerrarmos aqui nessa tarde. Alguma orientação, pastor Wesley? Alguma questão a mais para poder fecharmos aqui?
sobre a questão da lição. Lembrando que hoje é o programa de número 8, né? A lição de número 8. Uhum. Nós iremos até a lição de número 14. A lição de número 14 será no dia 16 de setembro, a última, né? Sim. Porque o programa é todo sábado à tarde, às 15 horas. E se você já perdeu os programas anteriores, né? Ficou ali registrado, gravado o áudio, né? No YouTube da Rádio Novo Tempo Salvador. E você pode também mandar um WhatsApp, né? Já foi falado aqui, vou pedir para o Luiz repetir, por gentileza. Uhum. O WhatsApp da rádio solicitando: eu quero as lições de número 1 a 8, ou a que você perdeu. Quem sabe você já fez até de número 5, por exemplo, né? E você precisa das 3 últimas, não tem problema. Independentemente de ser de 1 a 8 ou a que você perdeu, é só você solicitar, tá bom? E Luiz, eu quero mandar um abraço para a irmã Maria Aparecida, lá em Veracruz, no sul da Bahia. Ela está sintonizada conosco. Irmã Maria Aparecida, fica aí um abraço para a senhora, para sua família, para todos os amigos e irmãos aí de Veracruz, tudo bem? É verdade, não poderia esquecer, né? Um abraço aí a todos do extremo sul da Bahia também que nos acompanham, você do sul, do extremo sul, do Recôncavo. Eu vou pecar se ficar comentando muitos lugares aqui, né? Mas, pastores, antes da oração também, se quiserem deixar o abraço de vocês aí, agradecer, claro, né? As pessoas que estão acompanhando. Um abraço aí para todos os ouvintes da Rádio Novo Tempo e um abraço também para minha família. Que Deus abençoe a todos. Amém, pastor. Odiel, tem um abraço especial para alguém específico? Eu quero deixar também o meu abraço a todos os ouvintes da Novo Tempo. E também repetir aquilo que disse o pastor Irinaldo, também a minha família, né? A esposa e 2 filhas, né, que a gente tem. E são 2 bênçãos. Maravilha. A família é a base de tudo, né? Também um abraço especial para... no caso, as minhas estão aqui, né? Pastor, conclui em oração, por gentileza. Vamos orar neste momento. Senhor nosso Deus, foi muito gratificante e enriquecedor este momento em que aqui nos encontramos, onde a Tua palavra foi aberta, foi citada como a base, o fundamento da educação, da família, dos filhos, bem como este tema tão relevante que é o poder da disciplina. Amém. Em moldar pessoas, em transformar vidas e em formar cidadãos úteis à sociedade, à igreja e às pessoas com as quais estas crianças irão conviver em seu futuro. Amém. Oramos também aqui neste momento por todos aqueles que estão nos ouvindo, pelas famílias respectivamente, e que a Tua bênção recaia sobre cada lar, cada filho. Em o nome santo de Jesus, nós oramos e clamamos. Amém. Amém. Obrigado a cada um de vocês. Lembrando que o nosso WhatsApp é o 71991653053 para que você também faça aí o seu pedido do curso, tá? Disponível para você. 71991653053. Grande abraço a todos. Você tchau, tchau. ouviu Curso Bíblico Lar e Família.